Olá a todos os ouvintes de hoje. Meu nome é Júlio e nós somos o Batalhão. E estaremos apresentando hoje o Shadcast sobre 300. E eu espero que aproveite a nossa conversa. Vamos lá. Vamos iniciar hoje o podcast falando sobre a lista de indicação de jogos relacionada ao tema de 300. Não necessariamente são jogos dos 300 sim, tá, galera? São mais jogo relacionado à doutrina espartana. Eu acho muito importante a gente ressaltar sobre eles, né? Vamos começar por God of War. A saga God of War, caso, que começou em 2005, contendo um total de 9 jogos, contando com o que vai lançar agora. Ele não tem uma data de finalização, então de 2005 até a gente não sabe. O próximo da lista é Sparta Total War. É um jogo muito bom de PS2 e lançado também em 2005. Cara, eu tenho muitas memórias boas sobre esse jogo, então tipo, eu aconselho todo mundo a jogar bastante esse jogo. Ele é a mesma pegada do Kratos. Hack Slash, sistema de levels, então tipo, é muito legal, muito divertido. O próximo da lista é Assassin's Creed Odyssey, de 2018. Outro jogo que fala bastante sobre a doutrina espartana e sobre os conflitos que Esparta se envolvia durante aquele período conturbado. Mas, beleza. Agora vamos para as duas principais literaturas mais relevantes sobre os 300 de Esparta. A primeira, Os Portões de Fogo, por Steven Pressfield, um romance épico sobre Leônidas e os 300 de Esparta. Bem, gente, Portões de Fogo, o que é que eu posso falar sobre ele? Ele é um pouquinho diferente do que a gente viu nos filmes, né? Ele é um romance narrado pelo Cheonis. Ele é um dos únicos dos 3 sobreviventes gregos que conseguiram escapar da batalha de Termópilas, e sua história é ditada ao rei Xerxes e transcrita pelo historiador da corte, Gobartes. O romance é contado pela perspectiva do escriba real ao rei Xerxes, conforme ele registra a história de Cheonis após a batalha, ou na primeira pessoa do ponto de vista de Cheonis. Embora Cheonis esteja gravemente ferido na batalha, o rei Xerxes ordena que seus cirurgiões façam todos os esforços para manter o escudeiro cativo a vivo, né? Então, tipo assim, galera, ele tem bastante diferença do filme, né? Apesar de aquelas frases estarem presentes nesse livro, grande parte delas são presentes nesse livro, mas esse lado de que o Chesses precisou desse único cara que conseguiu sobreviver à guerra, ele manteve o cara vivo a todo custo para justamente saber como é que um punhado de negro conseguiu derrotar um exército, tá ligado? Então, tipo, ele precisava saber da técnica militar dele. Então, a história é contada a partir dessa percepção desse cara. Então, já tem um contraste narrativo com o filme que a gente vai ver. Mas é muito bom, aconselho a todos esse livro. Nossa, é um épico, um romance épico, muito foda. Agora vamos pro próximo da lista. 300 de Esparta. Lançado em 5 edições em 1998, com roteiro e arte de Frank Miller e cores de Lane Varley. Beleza. 300 de Esparta é uma HQ ótima, espetacular, fenomenal. Eu amo muito essa HQ do Frank Miller. E ela é inspirada no filme que o Frank Miller assistia bastante durante a infância, Os 300 de Esparta. Mas o clássico, o que saiu em Brasil em 1962. Vamos abordar ele posteriormente. Mas enfim, o Frank Miller, ele assistiu esse filme e ele ficou com isso muito na cabeça. Então, tipo, ele adaptou o conto da forma dele. E posteriormente, o filme 300, né, adaptou a obra do Frank Miller. Então, tipo, é um adaptando a obra do outro, um inspirando o outro. Mas beleza. Agora vamos falar sobre as listas de jogos que envolvem os 300. São apenas 2. Sendo que o primeiro é 300, Marcha para a Glória, que saiu em PSP, de gênero Hack Slash, com um único apenas jogador, lançado em 2007. O outro é 300, Aprecie Sua Glória. É uma prévia e durante as batalhas que ocorrem no filme, né, lançado a sequência do 300. Assim, um jogo legal, saiu para Android, então tipo, tinha visão em terceira pessoa, era um hack slash e foi lançado em 2014. Agora que a gente apresentou os jogos, vamos falar sobre os filmes em gerais sobre os 300. 300 de Esparta, que saiu em 1962, filme esse que inspirou, como eu falei anteriormente, o Frank Miller. 300, lançado em 2007, com a direção de Zack Snyder. E 300, A Seção do Império, lançado em 2014, com a direção de Noah Moore. Mas agora vamos falar mais especificamente sobre o filme 300. A princípio, vamos falar sem spoiler. Lembrando que todo podcast tem uma parte, né? A gente vai falar spoiler e uma parte que a gente vai tentar abordar sem spoiler para justamente tentar agregar conhecimento a vocês em uma indicação positiva. Galera, um ótimo filme. Tem uns efeitos meio, né? Mas, ao meu ver, né? Que, tipo, não envelheceram tão bem, mas continua, tipo, mantendo a média, entendeu? É um filme com bastante slow motion. É um filme do Zack Snyder. Então, tipo assim, gente, vão com essa cabeça que vocês vão se divertir, né? Se vocês gostarem desse tipo de filme.
mas ele é um épico. Lembrando que o Zack Snyder, ele tem isso, ele deixa de lado a trama, o roteiro conciso, bem explicado, para abordar mais a parte visual, a parte épica da batalha. Então ele às vezes evita muito explicar as coisas e foca mais na batalha. Grande parte desses filmes são batalhas, então tipo, é muito, muito divertido, né? E é um épico, mas beleza. Eu acredito que todo o Shadcast aconselho vocês a assistirem, se possível. Mas agora, vamos adentrar a parte com spoiler, falar sobre o roteiro e o enredo do filme. Vamos lá. O filme começa falando sobre a doutrina espartana do nascimento de uma criança. Então, eles analisam o bebê antes de jogar do monte, para poder, tipo, ver se o bebê tem como condição de ser um espartano digno. Essa criança, ela é treinada e colocada nas doutrinas espartanas, e aos 7 anos ela é levada para o apogeu grego, onde lá ela precisa roubar, passar fome e até mesmo matar se necessário para sobreviver. Algo que todo espartano tem que ter. Durante os eventos do filme, o exército persa estava expandindo seu território. Então, o exército persa ele era descrito tanto no filme quanto na HQ do Frank Miller como um exército gigante, um exército que consegue beber um rio inteiro. Quer dizer, um rio não, mares inteiros, né? Um exército que ao andar treme, cria terremotos. Então, é descrito dessa forma grandiosa o exército de Xerxes. Então, por ser uma adaptação do que ocorreu, às vezes o filme ele deixa a imaginação sobre as criaturas que existem nele. Então tem umas criaturas deformadas, não que sejam necessariamente criaturas, mas parece que não são humanas, entendeu? Diferente do livro, é uma forma de releitura sobre o acontecimento histórico, né? Então, vamos lá. O filme ele aborda essas doutrinas e fala sobre uma criança que passou por esse apogeu grego e sobreviveu. Essa criança era nada mais nada menos que Leônidas, o rei de Esparta, naquele momento. Cortando essa parte, o filme se inicia com o mensageiro de Chester chegando à cidade de Esparta, trazendo a cabeça de vários reis com ele para intimidar Esparta. E lá ele é recebido de forma calorosa e tem uma das cenas mais emblemáticas do filme. Mas é loucura. Você é louco. Terra e água. Encontrará ambas em abundância lá embaixo. Ninguém, persa ou grego, ninguém ameaça o mensageiro. Você traz coroas e cabeças de reis conquistados para a minha cidade. Você insulta a minha rainha. Você ameaça meu povo com escravidão e morte. Eu tenho escolhido minhas palavras com cuidado, persa. Você deveria ter feito o mesmo. Isto é blasfêmia. Isto é loucura! Loucura? Isso é Esparta! Mas a trama prossegue e agora Leônidas já tinha noção de que ele começou uma guerra e que ele precisava lutar para conseguir manter a liberdade dos espartanos. Leônidas então vai para os Éforos para receber a bênção divina para poder iniciar uma guerra, pois até mesmo os reis precisavam dessa bênção, era regra e era claro. E lá ele explica que ele vai usar a geografia do local, do terreno grego contra os próprios persas. Sendo assim, o número não importava, e sim a habilidade em combate. Ou seja, ele iria iniciar essa batalha em Termópilas. Ele ia utilizar o terreno de Termópilas para poder se aproveitar do inimigo e poder, tipo assim, conseguir defender e atardar o avanço persa. Obviamente, Leônidas percebe que ali ele tá em um ambiente corrupto, que provavelmente tanto os Éforos quanto a Oráculo foram subornados. Que provavelmente Xerxes conseguiu corromper as pessoas ali com ouro. Então ele junta uma comitiva real, parte assim para defender a liberdade de Esparta, toda a Grécia. E logo nessa empreiada, ele descobre que tem uma figura observando eles ao horizonte. Essa figura aparentemente é uma figura deformada. Eles então, após avançar mais na trama, descobrem o quanto o exército persa consegue ser devastador com seus inimigos. Ao chegar em Termópilas, Leônidas começa a montar uma espécie de muro, onde ele utiliza os corpos dos persas para poder dar mais consistência a esse muro. Durante esses eventos, a figura misteriosa se mostra para Leônidas e eles têm uma breve conversa, onde Leônidas explica que a figura não poderia entrar para o exército espartano, justamente por
formada e por não conseguir levantar o seu pela sua incapacidade. A figura obviamente não gosta dessa resposta e jura vingança ao Leônidas. A figura deixa claro, antes dessa afirmação sobre Leônidas, de que Termópilas tinha um ponto fraco, uma área que os persas poderiam utilizar para poder ganhar vantagem. Leônidas não simplesmente julgou essa criatura e deu chance para que ela pudesse entrar no exército, só que não como escudeiro, não como soldado que ele poderia utilizar. A figura revoltada abandona o local e se retira e aceita as subornações de Chestes, mas isso vai ser abordado posteriormente. Após vencer várias batalhas, Leônidas ia encontrar vários tipos de criaturas e vários tipos de outros povos colonizados por Chestes. Chestes agora sabia o ponto fraco daquela geografia onde Leônidas se encontrava, justamente pela figura deformada que explicou para ele. Um espartano avisa Leônidas sobre a marcha persa nessa brecha, e então Leônidas envia um de seus soldados para voltar. Convém ressaltar que durante esses eventos, Esparta estava quase inteiramente tomada pela corrupção. Então a gente começa a perceber que tanto Esparta quanto o exército de Leônidas estão em perigo. E sua esposa tenta de alguma forma conciliar o senado espartano para que assim eles pudessem entrar em guerra oficialmente. Ela consegue posteriormente, mas os últimos suspiros dos soldados de 300 foram dados justamente para conseguir esse tempo, para que ela conseguisse mandar esse exército para defender toda a Grécia. Devido à brecha descoberta por Chestes, Leônidas e seus 300 caem, e assim termina o filme. Agora vamos para a parte comentada sobre as várias frases do filme e os momentos mais épicos. Agora eu vou citar algumas partes de contextos históricos, mesclando com o filme, e vai passar umas imagens no fundo e eu vou comentar um pouco sobre elas. Como aparece no filme, né, mostra que o Xerxes que manda o mensageiro lá, que nem o Paulo citou, que ele mostra a caveira de outros governantes caídos pra botar medo nos espartanos. Só que isso daí é totalmente colocado de um jeito épico, porque na real, quem que mandou os mensageiros foi o pai do Xerxes, o Dários I, tá ligado? Ele mandou os mensageiros pras principais cidades-estado, que foi Esparta, Atenas, tá ligado? E o jeito que os gregos responderam foi simplesmente jogar os mensageiros dentro do poço, tá ligado? E isso foi, na visão dos espartanos, especialmente, foi um completo erro, porque depois que eles jogaram o mensageiro persa no poço deles, eles começaram a ter uma onda de azar, tá ligado? A colheita não rendia, as batalhas não eram, às vezes, davam errado, tá ligado? Tanto que quando o Xerxes, o verdadeiro Xerxes, tá ligado? Tipo, da história real, chegou na segunda dominação da Grécia, os espartanos vieram, assim, formalmente pedir desculpa do Xerxes, falando que foi um erro jogar o mensageiro deles no poço e que eles até ofereceram 2 espartanos como sacrifício humano. Só que daí o Xerxes, ele chegou na Grécia com uma mentalidade de vingança. Por isso que ele é um dos imperadores, um dos piores, tipo, depois do pai dele, ele foi o pior, porque ele foi bundão e só fez as escolhas erradas, porque, primeiro, ele não chegou na Grécia com o intuito de dominar, pegar os recursos, esse tipo de coisa. Ele chegou com o intuito de vingança, porque na Batalha de Maratona, quando o Dários invadiu pela primeira vez, ele viu o exército dos atenienses e ele falou, vai ser fácil, né? Tipo, é só uns 10 mil. É pouquinho em comparação com o meu exército. Quando ele chegou, ele tomou uma surra, tá ligado? Tomou uma surra braba dos gregos. Então, ele recuou pro reino dele e morreu de velhice. Quando o Xerxes percebeu isso, ele ficou muito zoado, tipo, pô, meu pai se esforçou na guerra, juntou um exército, juntou a marinha, voltou, adoeceu e morreu de velhice, tá ligado? E ele ficou muito puto, porque ele bateu na mesa assim e falou, não, vou lá, vou honrar o que o meu pai queria fazer. Aí ele foi na Grécia. Aí o Xerxes chegou na Grécia, aí os espartanos ofereceram o sacrifício humano e o Xerxes só falou, a morte de 2 homens não vai quitar a culpa dos espartanos, eu não vou aceitar. Ele poupou os espartanos, esses 2 espartanos, porque ele queria no seco mesmo invadir a Grécia com o exército dele, dominar Atenas, escravizar Atenas, botar Atenas de joelho perante ele, que no caso é o ego dele, né? Pode, mano. O ego dele era muito grande. Mano, ele é uma criança mimada, tá ligado? Tipo, o pai dele era dono da parada lá toda. Aí ele, se achando mó bonzão, vai lá, o pai dele se ferra, tá ligado? Ele fala, agora eu vou meter o dedo no cu desses caras aí, tipo, ele se ferra depois, tá ligado? E tipo,
o Darius lá enfrentou o exército de Atenas, tá ligado? Não era nem o de Esparta. Era os atenienses somente, ainda por cima. Não É, era tipo, nem os a gente gregos brinca. unificados. A gente brinca que Atenas era só, tipo, era fraca porque era mais voltada pra política, tá ligado? Essas paradas filosóficas e tal, os pensadores e tal, vinham tudo em Atenas, né? E Esparta era mais a parte braçal, o exército, tá ligado? O exército defensor da Grécia. Mas, tipo, Atenas também sabia lutar, tá ligado? Eles não eram tão ferozes quanto os espartanos, mas eles conseguiam dar pro gasto, tá ligado? Gente, estamos falando do rival de Esparta, então, tipo, não devia ser qualquer rival, tá ligado? Esparta bateu de frente com o exército persa. Obviamente, o rival dele é tão grande quanto ele. Vale ressaltar também que o exército persa, durante esse período histórico, ele estava expandido demais. E uma das coisas que negativa de expandir é quando você não consegue estabelecer contato entre as várias partes. Você vai expandir. E a forma como o exército persa estava expandindo naquele período era demais, porque ele expandia, pegava os homens, mulheres, usava os homens como soldados e as mulheres, né, para poder servir ele, mas eles não conseguiam ter esse controle sobre tudo que ele expandia, diferente dos romanos, que posteriormente conseguiram ter um exército gigante, imenso, expandir bastante, só que tinha um sistema de correios, um sistema de comunicação. Existia Correios na época. Mas parava em Curitiba, mano, as encomendas? Mano, os Correios de lá tipo... Era bem melhor que o da gente. É claro, mano. Os caras não amassavam nas caixas, tá ligado? Às vezes vinha com um pouco de sangue, mas era decote. Decote papelão, tá ligado? A caixa de madeira lá vinha com amassado, mas tava tudo intacto ainda. O amassadinho lá vinha com uma mancha de sangue também, tá ligado? Na quina do bagulho. Então, o Império Romano, ele conseguiu expandir, mas estabelecer esses contatos. Então, tipo, ele conseguia, tipo, ter o domínio das áreas que expandia. O exército persa não, ele só expandia, e isso foi algo prejudicial na batalha. Eu acho que isso foi algo, tipo, um pontapé para que eles perdessem mesmo, que eles só estavam expandindo, mas não tendo total domínio. Perdemos. Puxando esse negócio que o Paulo citou, os romanos, nessa mesma época, teve um período que os persas entraram em conflito com os romanos, tá ligado? Mas, assim, foi muito rápido. Tipo, só pra citar mesmo que os persas entraram em guerra com os romanos por um período de tempo. Eles até estabeleceram uma cidade, um assentamento persa na Itália e ficaram lá. Só que devido a, como o Paulo disse, eles avançavam demais e não tinham os contatos, eles acabaram perdendo. Os romanos dominaram de volta e daí foi só decadência pros persas. Mas, Lucas, nessa treta aí da Pérsia com a Roma, tinha o Marius lá? O Marius, sim, o Marius estava presente. Quem é Marius? É o general do Rise of Rome. É o protagonista? É o protagonista. O protagonista lá do Rise Son of Rome. Sim. Como dizia o Paulo, Rise Son of a Bitch. Também, como o Paulo citou na parte do filme, que ele citou aquela frase: o exército persa era tão numeroso que ele conseguia beber mares inteiros. Já vendo do lado histórico... Aprenderam com Kong. O pré-treino do Kong aí, mano. Tipo, vendo da história real, o exército do Xerxes tinha mitos falando que era 2 milhões, mas é impossível manter um exército de 2 milhões, tá ligado? Tipo, expandindo tanto assim, tá ligado? Pode até ficar grande assim, mas não no mesmo lugar, tá ligado? Voltando aqui. Peraí, exatamente. Antes de tu começar, esse mito que criou-se em volta do exército persa deu-se justamente pela variação de população que ele conseguiu colonizar. Então, tipo, quando uma tribo rival, né, dos persas, ou então, tipo, uma outra sociedade encontrava eles e via as outras pessoas, né, pessoas diferentes, de cores diferentes da dele, pessoas com religiões, de outras culturas, ele associava a monstro, a criaturas. Então, tipo, isso colaborou para a criação de monstros dentro do filme, aquela imersão de que ele dominava vários monstros, não sei o que. Na verdade, eram pessoas de outras culturas. Assim como os elefantes, né, abordado no filme, que não tinha naquela região da Grécia, mas as regiões que ele tinha explorado continha, então ele poderia utilizar como bestas em combates. Então, tipo, criou-se essa imagem de que ele tinha um exército gigante, né?
de que ele conseguia manter isso e de que ele era um deus, né, por não ter pelo. Ele não tinha pelo, né, no filme é retratado assim. Mas ele criou-se, tipo, toda essa mitologia em cima dele, como se ele fosse realmente um deus e tivesse acesso a criaturas. Bicho. É muito foda no filme toda essa parada, tipo, de monstros e tal. Porque, tipo, são realmente bichos que aparecem lá, tá ligado? Tipo, é uns negócios, tipo, uns orc aparecendo do nada, uns falante de 20 metros de altura. Aparecendo lá também. Sim, mano. Tipo, o próprio Xerxes, tá ligado? Ele é quase todo em CGI, mano. Ele é, tipo, 2 vezes maior que o Leônidas. No filme, o Leônidas já é alto. Tipo, ele não pisca, tá ligado? Porque o olho dele é em CGI também, ele é todo estranho. E... Mano, é muito bizarrice. Sério que ele não pisca? Vocês não perceberam? Ele não pisca, não, mano. Não reparei isso. Caralho, mano. Ó, vivendo e aprendendo, hein? Pois é, velho. Tipo, todas essas culturas diferentes são, tipo, retratadas como bichos mesmo, tá ligado? Tipo, o tempo todo eu ficava, tipo, mano, mas que porra de bicho é esse, velho? Tipo, do nada tem um ogro, tá ligado? Literal, um ogro lá, tipo, que fica rangindo e fica... E tá lá só pra bater nas pessoas. Sim, o Chester, ele cria essa mitologia sobre ele e esse negócio dele, né, não ter pelo, dele ser maior. Mas isso, na verdade, era pura, tipo, falação do público, né? Tipo, do povo dele. Tinha essa grandiosidade sobre ele. Sabe que ele era simplesmente um humano que se dizia ser um deus, né? Tudo bem. Esse lance aí do ogro lá aparecendo no filme, tá ligado? Tipo, eu falei com a galera no dia que a gente assistiu que era, tipo, era um povo asiático ali, tá ligado? Provavelmente os chineses, sabe? E eu comentei que, tipo, mano, se fosse os japoneses aí, poderia muito bem ter colocado nessa parte aí que apareceu esse ogro e tal, com aquele mito dos samurais gigantes, tá ligado? De, tipo, 2 metros de altura, ou maior, tá ligado? É o Zone. O Zone tipo, aqueles samurais tipo, gigantes, tá ligado? Tipo, com a espada, com mais de 3 metros de comprimento, essas paradas, tá ligado? Voltando aqui pra questão do exército do Xerxes, do fator real, o exército do Xerxes era de 200 mil para 250, sendo que o povo falava que era 2 milhões e não tinha nada a ver. Que nem o Paulo citou, mitos. Ele não sabia matemática, mano. Reprovado! Né? Mas ainda assim, um exército de 250 mil soldados é muito grande para só uma campanha, velho. Tipo, para aquela época. Pra aquela época, um exército daquele tamanho, pra uma campanha só, é muito investimento em uma guerra só, tá ligado, velho? Pra aquela época. E, tá ligado? Só pra ver como o cara tava mais pelo lado da vingança e não pela vantagem. Tipo, ele não tava preocupado em fazer um bagulho, tipo, sério, tá ligado? Ele só queria, tipo, acabar e pronto, acabou. Ele fez o máximo possível só pra, tipo, detonar a galera no meio da batalha. Aquela piada que o Leônidas faz lá, que ele tá preparando os soldados, os espartanos na cena do filme lá, que ele tá preparando os espartanos pra ir pra guerra, tipo, do contexto histórico, foi real, tipo, ele fez uma piadinha, mas foi verdade, porque aqueles 300 espartanos, eles eram realmente a segurança pessoal do rei. Ele realmente tava levando os guardas dele pra dar uma alongada, assim, por exemplo, tá ligado? Entre aspas. Essa cena não foi muito tirada, mano. Tipo, ele tá lá todo preparando os caras, tá ligado? Ele saindo lá pra lutar a batalha, o amigo olha assim pro lado e fala, segunda-feira, mano, normal. Todo dia, mano, antes do café. Mas assim, eles não foram no seco, é claro, porque mesmo eles sendo bem experientes, veteranos de batalha, eles não eram, né, um bando de super soldado. Junto com eles levaram os Helots. Pra quem não sabe, Helot, traduzindo pro português, é escravo. Sim, os espartanos, eles tinham escravos, tá ligado? Quando eles entravam, eles guerreavam, eles pegavam os soldados, rendiam eles, usavam como escravo. Mas o sistema de escravidão da época era diferente do que a gente viu, tipo, por exemplo, com escravidão negra, tá ligado? É totalmente diferente. Tinha diferente. Os níveis de escravidão. Um escravo poderia ser um cidadão, por exemplo. Ele poderia conseguir, tipo, liberdade, mas não conseguiria ser um cidadão espartano, entendeu? Tinha todas essas jogadas, né, em cima da liberdade dele e das hierarquias de escravo. Inclusive, essa questão aí dos gregos serem mais diplomáticos, de início nem foi levado tão a sério. Eles começaram a ver a opinião do povo, assim, por exemplo, do nada, eles só começaram a perguntar do povo o que eles achavam, e isso daí, com a dominação dos persas, depois que eu vou citar lá no final, meio que
unificou pra democracia que a gente tem hoje em dia, tá ligado? E voltando um pouquinho aqui pra questão do exército do Leônidas, os gregos, eles eram cidade-estado, eles não gostavam de se, tipo, unificar pra governar debaixo de uma só bandeira, tá ligado? Eles eram bem separados, tinha as cidades-estado grandes, que era Esparta, Atenas, e tinha umas mais isoladas, tá ligado? Quando os persas vieram invadir pela segunda vez, o Leônidas olhou e falou, não, isso não tem como juntar um exército para defender Termópilas assim, do nada. Aí o que ele fez? Eles se uniram e criou o Exército Unificado da Grécia, que juntou todas as cidades da Grécia para juntar um exército só, para ajudar o Leônidas, junto com os 300 e os escravos. Aí foi 7.000 gregos dessa unificação. Mano, era muita gente, velho. Tipo, quer dizer, muita não, era pouco em comparação com os persas, mas era todos veteranos, tá ligado? Veteranos de guerra. Sobre essa cena aí, que eles acabaram de levar uma chuva de flecha, essa cena, tipo, no filme, ela é citada de maneira épica, porque o exército dos persas, eles soltam as flechas, cobrem o sol e acertam os espartanos. Aí que entra o seguinte, na Batalha de Maratona, os persas só perderam porque eles estavam acostumados com as batalhas na Ásia. Por exemplo, eles usavam mais o arco e flecha do que desenvolver equipamentos de guerra mais eficazes, como o dos espartanos. Os espartanos, eles eram bem equipados, eles nasceram para guerrear. E os persas, eles dominavam, mas eles não eram tão preparados em questão de equipamento quanto os espartanos. Como eles estavam acostumados em usar mais o arco e flecha na Ásia, quando eles chegaram na Grécia, eles tomaram um pau muito doido, porque o escudo dos espartanos era feito de bronze. Tancava tudo, flecha, as espadas, até o machado mais pesado persa não conseguia atravessar o escudo dos espartanos, porque eles eram realmente preparados pra guerrear. Aprenderam com o Megamente, mano, tá ligado? A fraqueza lá do Metro Man, mano, é cobre. Sim, o cobre. Olha aí. Nessa parte aí, eu só vou falar um pouco sobre o equipamento dos espartanos. Eles tinham lanças de mais ou menos uns 2 a 3 metros, então, tipo, era bem grande a lança dos caras, tá ligado? É por isso que, quando eles faziam a formação de falanges, os persas chegavam pra bater de frente, eles eram massacrados, porque os caras, eles vinham, eles não estavam preparados, o armamento, os equipamentos de guerra deles não eram preparados para aquela situação, e eles foram enviados para um massacre ali nos falanges dos espartanos. Uma coisa que eu gostei no filme do Snyder, mano, é que, em questão do equipamento dos espartanos, ele deixou muito, tipo, ele deixou acurado. Porque o escudo espartano era realmente grandão, tipo, bem redondo, gigante. E o nome desses escudos eram Oplons, tá ligado? Como eu citei antes, eles eram feitos de bronze, eles tancavam muito o equipamento dos persas. Os equipamentos, eles eram acurados mesmo, no filme do Snyder? Do filme, é acurado. Então eles realmente saíram lá na batalha só de tanguinha e capa? Não, acho que não. Aqui não, isso aí. A questão do equipamento bélico deles, de batalha. Tá. Não o modelito, né? A armadura deles em si não era daquele jeito. Não era não? Porra, eu jurava que era. Não. Claro, os caras iam de sunga tancado. Não, mano, é flexibilidade, né, mano? Tem que ter no meio da batalha. É a vantagem dele. Dá pra pensar, os caras daquele jeito não vão suar muito, tá ligado? Olha aí. Aí sim, hein? Aí, mantém o shape, mano, porque se desidratar demais, né, fica foda, né, mano? Aproveitando esse negócio do escudo aí que o Lucas citou, o escudo dos 300, eles tinham que vir do ombro, tá ligado? Tinha que passar um pouco do ombro e até o joelho. Então, tipo, ele tinha que ser um escudo grande e todo mundo tinha que manter a consistência do escudo, porque se alguém fraquejasse, rompesse a barreira, todo mundo morria. Então, tipo, era importante eles terem a força de manter aquele escudo gigante ali e um planejamento de empurrar e atacar. Uma estratégia deles. Então, tipo, realmente era um escudo gigante que, tipo, eles juntavam vários montes de escudo pra se criar uma barreira que não conseguia realmente ser quebrada, entendeu? Tanto é isso que o Leônidas fala pro... Leônidas cobre. Ele fala lá cobra do cara. Pro alfaiate lá, tá ligado? Tipo, ele chega lá e, tipo, ele é deformado e o braço esquerdo dele, né, tipo, não levanta direito, né, por causa da corcunda dele. Aí ele vai lá e tipo, fala, você consegue levantar teu escudo?
Aí o cara vai lá e tipo, hop, jump, tá ligado? Mas não vai, obviamente, porque ele tem a deformidade. No filme ele era daquele jeito, né? Mas tipo, acho que até o Lucas falou que o Leônidas, ele tipo meio que fala pro cara ir de escanteio assim, né? Tipo, de uma maneira inteligente, realmente, tipo, com motivo, né? Pra explicar porque ele não poderia participar da guerra, tipo, ativamente. Mas, tipo, acho que o Lucas falou que, tipo, que aconteceu diferente na realidade. Tipo, ele não... E tem um contraste bastante, antes de puxar pra esse lado aí mais realista, tem um contraste bastante interessante no filme, que é a frase do Rei Chester. Ele fala bem assim, eu sou um deus bom, enquanto Leônidas pediu para você se levantar, eu peço apenas para você se ajoelhar. Então cria-se esse contraste entre, né, tipo, os dois reis, um deus e um rei, né? Sim. A exigência do servo. Eu achei muito, muito top, né? Quando eu era mais novo, tá ligado? E assistia esse filme, eu achava engraçado esse escudo, porque ele me lembrava um... Como é que é o bagulho, o casulo da tartaruga? Os negócios da tartaruga lá, ó. A casca dela, tá ligado? Me lembra um pouco isso, tá ligado? Tipo, no jogo God of War, pelo formato meio concha do escudo, tá ligado? No God of War eu acho que é tipo um escudo reto, tá ligado? Eu até comentei com o Lucas, quando a gente assistiu o filme, que os espartanos fazendo a muralha de escudo lá, né? Eu até falei, mano, eu acho que a muralha de escudos dos vikings consegue ganhar disso, tá ligado? Mas aí o Lucas veio e falou que não, de além do escudo ser, o escudo dos espartanos ser maior do que o dos vikings, e ser de bronze em vez de madeira, os espartanos tinham as lanças, né? Isso dava mais vantagem, porque o cara ele não ficava tão exposto para poder, o soldado não ficava tão exposto para poder desferir um ataque. E os vikings usavam mais machados e espadas, tá ligado? Uma desvantagem, mais ou menos assim. E o escudo era menor também, né? Então, tipo, sim, ficava mais... menor e era de madeira. E ficava, tipo, no total bem mais vulnerável contra uma batalha contra o espartano. Nesse quesito aí. No máximo, tipo, o escudo deles protegiam o tronco, tá ligado? Tipo, a cabeça e o tronco do corpo, mas as pernas ficavam expostas. Quando dos espartanos protegiam basicamente o corpo inteiro. Sim. Véi, a cena zoada dos caras atacando a lança, voando lá do outro lado pra acertar aquele persa, mano, ela é totalmente sem base. Porque o que aconteceu de verdade, mano, é totalmente o oposto. Foi, por exemplo, o Xerxes, ele era realmente um paranoico. A primeira coisa que ele fez foi pegar um espião, lançar nas linhas dos espartanos, dos gregos lá, pra ele pegar informações. E essa cena é até engraçada, porque quando ele volta, aí ele fala assim, falou e passou as informações pro Xerxes, o Xerxes questionou, pegou alguma coisa importante? Aí o espião fala pra ele que a única coisa que os gregos estavam fazendo era se exercitar pelado e cuidar um do cabelo do outro. É charge, mano. Era literal, só isso que eles estavam fazendo no tempo livre. Puxando para um lado que foi citado, tem registro, que os espartanos eram um pedaço dos espartanos, eles eram gays, porque como eles ficavam muito tempo em guerra e não tinha a certeza deles voltarem, eles não tinham chance. Eu sei onde está indo, hein? Eles não tinham chance de sentir o calor de uma mulher. Então, como o cara tá ali do lado dele, ele vai morrer daqui uns dias, eles meio que viravam ali na hora ali homossexuais e juntando junto com essa informação do espião, clareia mais ainda. Mano, na broderagem não tem problema, tá ligado? O Lucas tá acabando com a minha... E outra... Sei lá, e outra coisa... tá ligado? Que eu sempre achava deles. Mano, na broderagem não tem problema, velho. E tipo, é foda, tipo, os caras realmente, tá ligado? Ter esse tipo de pensamento porque não era garantido que eles iam votar, tá ligado? Pra casa, entendeu? Então, tipo. E assim, óbvio, né? Eles tipo, é compreensível até, tá ligado? Os caras falar, porra, tamo aqui, né? Foda, minha mulher, eu vou morrer, mano. Assim pro cara e fala, mano, confia que eu chupo. Ai, ai. Outra coisa também, pô, é que naquele período que eles estavam vivendo, na sociedade que eles estavam vivendo, o consentimento entre a relação sexual era apenas para procriar, tá ligado? A mulher, após se casar, era focada para procriação. Então, tipo, além de treinar, a mulher é muito valorizada dentro do Esparta. Não tanto, mas era. Então ela sabia batalhar, mas ela tinha esse foco, tipo, os casamentos e as relações era com esse intuito de gerar filhos, gerar soldados. Então, tipo,
é mais do que compreensível, né? Que, tipo, nem todo mundo naquela época tinha a mentalidade de ter uma relação com uma mulher. E sim, tipo, conseguia ter uma relação com um cara que tava ali dando a vida junto com ele, tá ligado? Sim. Um cara que ele, tipo, tinha uma certa intimidade. Então, tipo, por mais que eles fossem homossexuais, assim que voltasse para a cidade, teria que ter um filho, teria que ter, tipo, soldados, teria que gerar soldados. É uma fala até que o Leônidas fala no filme. É o cara fala, e o que é que eu vou fazer enquanto vocês estiverem fora? O que Esparta vai fazer? Leônidas olha pro cara seriamente e fala, façam filhos. Então, tipo... Porque né? era necessário, né? Eles tinham que, tipo, criar mais guerreiros, né? Com o passar do tempo, porque senão... Porque eles se baseavam nisso, né, mano? E tinha que ter mais, tipo, gente, tinha que ter as crianças pra eles selecionarem se eram fracos ou não, né? E a partir disso, quando der 7 anos, começar o treinamento deles. Então, tinha que ter. E as mulheres também, né? Os treinamentos pra ser uma esposa, né, no caso. E... Quando eu assisti a análise do Zangado sobre God of War, né, ele falou que as mulheres gregas, ou as mulheres espartanas, elas eram treinadas desde criança a dança, não sei, balé, mas tipo, essas coisas, um pouco dos esportes, tá ligado? Pra poder elas manterem um corpo saudável, pra poder gerar soldados fortes, tá ligado? Tipo, desde criança elas eram submetidas a esses treinamentos para poder fortalecer o corpo delas, deixar elas bem saudáveis. E a partir do primeiro momento que a menina menstruasse, um sacerdote era posto para ter relações sexuais com ela, tá ligado? E se ela conseguisse gerar um filho, ela era apta para essa tarefa, tá ligado? Poder gerar filhos. Se ela fosse apta, a criança seria morta, tá ligado? Não vai ter um filho de um sacerdote, mas, tipo, era uma garantia para que ela realmente fosse saudável, tipo, fosse necessária para gerar filhos, tá ligado? Acho que horror, mano. Uma sociedade completamente, mas tipo... sociedade antiga, tá uma sociedade completamente com um pensamento diferente, tá ligado? Mó estranho, tipo... pensamento militarista, completamente militarista. Não no que a gente conhece, né, tipo, sobre militarismo, mas uma sociedade voltada pro exército. Sim. Outra coisa que convém ressaltar sobre as mulheres também, Ju, é que elas, se mulheres poderiam entrar pro exército, mas deviam cortar as tetas para que isso acontecesse. Então, tipo, era possível entrar, mas ela teria que cortar as tetas dela. Isso aí. Eu acho que é mais uma relação com a armadura dela, né? A armadura dos espartanos. Então, tipo, ela devia... porque, tipo, a armadura dos espartanos eram coladas muito no corpo, tá ligado? Sim. Como assim armadura? E a tanguinha, gente? Meu Deus, velho. Tu vai tancar uma flecha vindo, sei lá quanto tempo, uma lança, tá ligado? Vai conseguir tancar com o teu corpo másculo, oleoso ali. Mano, eu já falei. Sim. Flexibilidade, velho. Olha aí. Nessa cena aí que eu citei, né, que no filme o cara joga a lança, acerta o cara do outro lado, logo depois que o Xerxes mandou o espião, ele mandou um mensageiro formal falando para os espartanos uma última chance deles se renderem, falando bem assim: vocês se rendem, se vocês se renderem, vocês vão poder voltar para casa, ninguém vai machucar vocês, e a terra dos outros gregos que tentaram resistir será de vocês, se vocês se juntarem a gente. Isso causou uma discussão entre todos os gregos que estavam ali na hora. Alguns não queriam, só que a grande maioria queria. Só que daí o Leônidas, né, chamou a atenção do povo assim e falou: não esqueçam porque estão aqui. Vocês têm uma missão. Aí começou lá a, né, falar pro exército, né, os princípios, explicar que eles não deveriam se curvar diante deles. Porque o Leônidas, ele tinha uma liderança muito grande, os soldados continuaram do lado do Leônidas, todos os gregos. Eles não se renderam de maneira nenhuma, porque seria, né, desonroso, seria, né, cagar o pau pra época. E abre até uma margem no filme que ele fala: houve boatos de que os atenienses recusaram a sua proposta. Então, eu tenho uma reputação a manter. Eu preciso recusar também, tá ligado? Quando ele fala isso aí, tá ligado? Já cria um porra. E aí, até o conselheiro ali do lado dele falou: mas Leônidas, não leva pra esse lado aí não, tá ligado? Tipo, os atenienses é uma coisa, entre a outra. É muito engraçado essa parte do filme. Sim. Uma coisa legal que o Júlio citou sobre os guerreiros da Ásia. Os imortais que aparecem no filme, como o Paulo citou, eles são criaturas, tipo, que era um mito, ninguém conhecia. Era como os persas dominaram vários lugares, era muita gente diferente de vários lugares daquele pedaço lá. E os imortais,
eles eram uma mistura, né? Um exército misturado. Em específico, eles tinham esse nome diferenciado porque eles tinham essa fama de imortais, porque o exército deles era sempre 10 mil soldados. Não ficava mais nem menos com isso. Era contado no dedo, 10 mil certinho. Eles mantinham esse mito, essa fama. Eles deixavam 10 mil soldados certinho. O equipamento deles era melhorado. Eles eram a artilharia pesada da Pérsia. E eles, toda vez que algum soldado, por exemplo, era morto ou era ferido no campo de batalha, imediatamente, quando eles recuavam, ele era trocado por outro soldado, continuava em 10 mil sem sair desse número. E por eles serem uma elite, a infantaria elite, né? A infantaria pesada, o equipamento deles ser melhorado, eles eram comparados como a própria guarda pessoal dos deuses reis, porque os persas, eles tinham um ego enorme, eles gostavam de mitos, se mostrar como deuses. Criaram esse exército de imortais para manter esse mito e botar medo no coração do inimigo deles. Tinha falado alguma coisa, Júlio? Eu só ia falar que se fosse contado no dedo, ia ser mais de 2 mãos. Olha aí. Eu não peguei a imagem que eu vou falar agora, mas eu quero citar, porque além da Batalha de Termópilas, tinha os atenienses do outro lado, lutando via a marinha. Nessa batalha, a marinha dos persas, eles usavam tirremes, que era o barco mais evoluído para a época, que os persas usavam. O problema desse barco, ele tinha uma ponta de bronze para bater de frente com outros barcos, para quebrar. Assim, não é registrado se essa ponta realmente quebrava outros barcos, se era efetivo. Mas eu acho que eles usavam só para botar medo, porque os tirremes dos gregos não tinham essa ponta. Eu acho que os persas faziam isso aí só por maracutaia deles, assim, para botar medo nos inimigos. O problema do tirreme, ele era a tecnologia mais avançada pro tempo, só que o problema dele é que ele era um barco muito pobre, assim, pra, tipo, navegar distâncias muito grandes. Pra navegar nele, o recomendado era perto da baía e ainda por cima tinha a questão do clima. O clima tinha que estar relativamente bom para poder navegar naqueles barcos. Tanto que tem uma cena no 300 que mostra os espartanos chegando lá, se aproximando da Termópilas, e tem um monte de barco dos persas quebrando só na tempestade. Por quê? Porque o tirreme não foi feito para aquele ambiente, aquelas tempestades, aquelas ondas gigantes que tinha lá na Baía Grega. Mano, essa cena até, é muito da hora, porque a gente vê, assim, 300 espartanos, tá ligado? Chegando, assim, todo bufado, todo de boa, assim. Aí, chegamos na guerra, aí é um monte de barco, muito barco mesmo. Mais que 2, como o Júlio falou. E aí, tá ligado? E eles, ganham a batalha, entre aspas, só sem fazer nada, porque justamente começa uma tempestade, as águas começam a ficar mais brutas e, os barcos simplesmente quebram com as ondas, tá ligado? É muito foda, velho. E eu não sei se a época de Leônidas, nessa parte aí, já existiam os vikings, mas eu acho que esses caras aí da peça deviam ter aprendido com os vikings, tá ligado? A construção dos barcos dele. Se existir, eles ainda eram meio nômades ainda. Mas essa parte aí, da abordagem ateniense aí na guerra, ela é mais retratada no segundo filme. Tanto é que o segundo filme, salvo engano, tá, gente? Ele se passa durante os períodos de 300 e após. Então, isso, um pouco do suspiro que o Leônidas consegue para que o exército dele seja aceito e 300 entra em guerra oficialmente, é esse tempo, esse período de transição. Tanto é que até no segundo filme, salvo engano, tem esse momento épico quando os 300 entram na batalha. Então, é entre essa transição, entre o final dos 300 e o final da guerra contra os Chestas. Inclusive, eu vou citar essa questão dos atenienses mais pra frente, a frota deles, mas vai ser rapidão. Nessa cena aí, velho, como foi retratado no filme, o Ephialtes, ele é todo esquisito, como o Paulo citou. Ele é pequeno, como o Gima citou, que ele também é um alfaiate. Ele é todo cheio de problema, assim, tem uma corcunda gigante. Só que isso daí é pura, maracutaia do Snyder, porque, na realidade, não tem nada a ver. Ele adicionou isso aí a mais no filme, porque o Ephialtes, de verdade, ele era um grego que traiu os espartanos, entregando aquele caminho de pastores, assim, que os malucos que tinham o negócio de ovelha. Mas, querendo ou não, velho, ele entregou pros persas, ele foi até o Xerxes, escondido assim na calada da noite, foi até lá e se entregou e falou essa localização. Mas é o seguinte, ele entregando ou não essa posição,
uma hora ou outra, as patrulhas do Xerxes iam encontrar esse lugar. Então, tipo, era meio que inevitável os 300 meio que serem massacrados e flanqueados. Porque se ele não tivesse entregado, as patrulhas iam encontrar o caminho mesmo assim. Porque o Xerxes, ele tava cego de vingança e desesperado. Então, ele tava usando todos os recursos disponíveis pra ele ali, do exército, das táticas de batalha que tinha na época, ele tava usando tudo ali. O crânio dele tava no máximo. Os melhores generais que tinha, assim, na peça, ele tava puxando tudo pra lá, pra vir com um plano pra quebrar os espartanos. É assim, é aquilo, né? Tipo, ele é um traidor, mas ainda assim, ele foi um traidor em vão, porque iam descobrir aquela passagem uma hora ou outra. Logo depois, tipo, depois desse negócio aí que ele trai, no filme mostra que o Leônidas, ele mandou um exército pra lá, eu não lembro qual o nome dos gregos desse exército, mas no filme não mostra, só fala que eles estavam de vigia lá, e eles fugiram. Mas na real, o próprio Leônidas, a mando de 100 gregos, foi nesse lugar, ele mesmo defender essa posição. Ele foi com eles lá, ele mais 100. Tipo, dá pra ver como o cara é humilde, né? Ele pegou um punhado de 100 e foi defender uma posição. O cara é Shed mesmo. Não, é Shed, velho. Ele se garante, tá ligado? Só que assim, é claro, mano, quando ele chegou lá, como eu disse, o Xerxes estava desesperado, o Xerxes mandou tudo. E o Leônidas viu o exército, o Leônidas simplesmente amarredal. O Leônidas, ele recuou, ele fugiu, ele pegou o exército e fugiu, porque não tinha condição. 100 mais ele contra, sei lá, 10 mil, assim, blindado, assim, vindo com tudo. Ele recuou. Mano, como o Thiago Ventura falou lá, mano, é 100 pra cada, tá ligado? É 10 pra cada, tá ligado? 10 pra cada. Faz um girocóptero, tá ligado? E acabou. Vão pra casa assistir Netflix. Tem que parar de arranjar essas treta aí, velho. Nessa próxima imagem, foi o seguinte, o Leônidas, no contexto histórico, o Leônidas, ele foi cercado, ele voltou dessa posição e ele foi cercado. Aí ele fez o seguinte, não, o resto eu vou juntar aqui, os espartanos que sobraram, o exército grego unificado, eu vou mandar de volta, eu vou mandar eles recuarem, vou ganhar tempo e... Aí entra o seguinte, o Leônidas, ele não fez isso só para ganhar tempo, porque de acordo com o histórico do Leônidas e as ações dele, na época que ele era rei, o Leônidas, ele era idealista, ele queria unificar a Grécia, ele queria unificar a Grécia, só que não tinha como, tá ligado? Aí, meio que nesse last stand dele aí, ele queria, né, foi fazer diferença, ele mandou os gregos recuarem, o exército unificado recuar, ele ficou, segurou a posição e os espartanos lutaram. Eles fizeram um falanx compactado, assim, que eles formaram um círculo de falanx, meio que ficaram tudo escondidinho, assim, de lança. E eles defenderam aquela posição. Defenderam e os malucos lutou como se fosse doido mesmo. Só que, né, como o Leônidas, o Shed que for, ele morreu. E os espartanos, velho, tem registros que os espartanos lutaram, mas lutaram 4 vezes mais que um espartano comum. Literalmente 10 pra cada. Os caras tava feroz, porque o Leônidas morreu, aí eles falaram, pô, nosso rei morreu, a gente tem que recuperar. Aí eles foram com tudo, tentando tomar, assim, o terreno, pra poder conseguir pegar o corpo do Leônidas e trazer de volta pra Grécia, porque o Leônidas morreu, aí eles tentaram tudo que eles toda a força que tinha no corpo deles pra tentar recuperar o corpo do rei deles. Mas é claro, mano, eles estavam sendo flanqueados de todos os lados com o poder mesmo os persas tendo o equipamento fraco, era uns 300 carinha ali, aí tomando flechada, lançada, machadada, usando tudo que tinha, foram massacrados. Aí o Xerxes, com ódio que ele tava do Leônidas, ele pegou o Leônidas, crucificou o Leônidas, arrancou a cabeça dele, pegou a cabeça dele, tacou numa lança, enfiou no chão e botou assim, para todos que tentarem resistir à minha dominação, esse é o destino. Aí tava lá a cabeça do Leônidas, de um jeito desrespeitoso, totalmente desrespeitoso pros costumes da época. Mas só que disso, como eu falei, que o Leônidas era um idealista, e mesmo sendo horrível, foi bom, de certo modo, porque... A dualidade, né, do ser humano é incrível. Porque ao fazer isso, quando os atenienses perceberam que o Leônidas caiu, os atenienses recuaram da marinha, eles estavam em batalha marinha, eles recuaram e foram para Atenas. Quando eles chegaram em Atenas, o povo já tava tudo desesperado, falando, o Leônidas caiu, perdemos, o Leônidas já era. Aí a cidade de Atenas estava sendo evacuada, todo mundo tava fugindo, tava todo mundo indo embora, e esse exército da marinha do outro lado recuou para ajudar na evacuação da cidade.
E é aquilo, velho. Isso meio que foi ruim, mas foi bom. E isso daí foi, tipo, foi realmente bom, porque, como eu citei, ele unificou o exército da Grécia, porque no futuro, um ano depois do E2, eu não sei, na Guerra da Plateia, os gregos, o exército unificado dos gregos gigante, atacou o exército remanescente de persas que tinham no lugar, e eles botaram um fim na dominação persa. Todos os persas recuaram, voltaram, e os gregos ganharam, mesmo tendo um custo gigantesco para todos os envolvidos, tanto gregos quanto persas, tá ligado? Foram poucas as vezes em que os exércitos gregos em geral conseguiram, tipo, essa unificação tanto desejada pelo Leônidas. Uma delas foi a Guerra Médica. Então, assim, galera, foi realmente um momento histórico, tá ligado? Um momento que ele conseguiu tipo, concluir aquilo lá. Como que falou, ele é idealista. Então, tipo, ele conseguiu fazer o feito dele, de unir as nações da Grécia. Então, tipo, a gente sabe que a Grécia em si batalhava um contra a outra, né? Tanto que é um dos motivos dela perder, acabar cedendo no final, né, dela lá. Justamente pelas batalhas civis. Mas esse período histórico foi um dos poucos que eles conseguiram, tipo, se unir por uma causa maior. Foi muito marcante. Eu tenho uns extras pra falar aqui, que é o seguinte, os persas, como a gente falou nesse podcast inteiro, eles foram demonizados como o quê? Egoístas, expansionistas, vingativos, só coisa ruim. Só que se tu parar pra ver de um jeito geral, a dominação dos persas não foi algo ruim, porque os gregos já tinham uma democracia, tipo, não uma democracia, mas eles tinham senado, tinham as coisas lá, estavam começando a desenvolver. Com a dominação dos persas e o tempinho que os persas ficaram na Grécia dominado, eles só agregaram mais pra democracia que é hoje, tá ligado? A cultura dos persas era progressista, então eles visavam fazer o povo evoluir, tá ligado? Essa era a cultura deles. Foi ruim? Foi, mas deu pra trazer coisa boa disso. Mano, é aquilo, velho. A Batalha de Termópilas, a tentativa falha de dominação da Grécia foi só uma tentativa falha de ambição do ego humano, porque o Xerxes achava que era um deus, veio por vingança, só se ferrou, e também o ego do Leônidas, na parte que os persas tentaram dar um acordo de paz e acabar com a guerra ali, e só os gregos remanescentes seriam dominados. Também entra aí a questão da criação do ego do Leônidas, que ele poderia acabar a guerra ali, só que ele não acabou, porque ele não foi criado ele sempre foi criado como soldado. Aí entra, tipo, isso é a minha opinião, entra nesses fatores que o humano é falho e decisões simples que poderiam levar para outro lado não foram tomadas e levou para um lado bem pior, tá ligado? E eu tinha mais uma coisa para falar, velho, só que eu esqueci completamente. Então é só isso que eu tenho para falar mesmo. Eu tenho uma relação a isso aí dele. É porque assim, gente, o Esparta não queria perder seus costumes, perder seus deuses. Por mais que seja uma saída fácil, gente, ia ser uma espécie de colonização. A gente já viu isso acontecer com a própria história do Brasil. Então eles iriam recolonizar toda a Grécia, né? Se fosse possível. Eu acho a causa do Leônidas, além de egoísta, mais humana, nobre, entendeu? Então, tipo, eu compreendo a decisão dele. Mas realmente, uma guerra poderia ser evitada. Eu queria citar aqui em relação a umas frases muito foda do filme. Esse filme do Zack Snyder, ele tem bastante frases épicas, mas as frases provêm, maioria dos livros, do livro da Portões de Fogo e da HQ 300 Esparta. Então, tipo, a maioria das cenas do Zack Snyder são tudo retirada da HQ. Eu acho muito foda o design das roupas. Não a parte dos espartanos, mas sim a roupa, tipo, em geral, entendeu? Tipo, dos persas. Mano, que design foda aquelas roupas que eles têm. Parece uns demônios mesmo, botava medo, como se eles fossem realmente imortais, né? Então, tipo, criou esse mito em cima do filme. Eu achei muito legal esse design dele. Tem um posicionamento, eu acho que é um posicionamento do autor, né? E também sobre a doutrina espartana, né? Em relação às mulheres, que o Zack Snyder bota em uma fala, acho que muito, muito foda. Que é bem assim, ó. A cena do mensageiro persa no início. Ele chega lá e a mulher, ele tá conversando com o Leônidas, né? E a mulher, fale logo, tolo persa. E aí o persa fica puto e fala: o que faz essa mulher achar que pode falar entre homens? Sim. E aí ela vai e responde: porque só essas mulheres dão à luz a homens de verdade. Mano. Homens de verdade espartano. Eu achei muito foda essa fala foda dela. não, mano, é shit.
Mano, Mano. a rainha, tá ligado? A mulher do Leônidas, nesse filme, ela é real muito shed, tá ligado? Porque, tipo, as decisões. Tipo, que ela, né, durante o filme inteiro, o arco dela, o que ela quer fazer, tipo, as frases que ela fala, tipo, as ações dela, tá ligado? Tipo, o pensamento dela é muito shed. Principalmente, tipo, e a gente já vê isso logo no início do filme, tá ligado? Isso que é mais foda. Sim, e tipo, era aquilo, né, galera? Era uma sociedade totalmente distópica do que a gente conhece hoje, né? Então, tipo assim, a mulher era criada justamente com o propósito de procriação e guerra, entendeu? Então, tipo, eles não tinham tempo pra sentimentalismo, eles eram diretos, tá ligado? Então, tipo, a mulher tinha que ser forte, o homem tinha que ser forte, mais forte ainda. Então, assim, é uma sociedade completamente diferente do que a gente tem hoje. E uma das falas dela com Leônidas, antes do Leônidas andar com, ir, né, entre aspas, andar com sua frota imperial, ela fala bem assim, ó: volte com o escudo ou sobre ele, né? Que é uma frase muito foda, que é tipo, volta com o escudo vivo, ou então você volta sobre ele morto. Porque, tipo, era honroso pro espartano nunca deixar o escudo cair, sempre tá com o escudo levantado. O escudo é o símbolo espartano. Então, tipo, ele tem esse negócio, né, de essa lição sobre respeito e honra. Pense com a cabeça, depois com o coração. A vitória está garantida se você respeitar o seu aliado ao seu lado, né? Se você acreditar nele. Então, tipo assim, o escudo devia ser firme, assim como o seu aliado do seu lado, e assim como você. Essa frase demonstra muito isso, né? Sobre esse sentimento de guerra que ela tinha sobre o exército espartano e sobre o Leônidas, a honra, né? E isso é mais explorado nos livros Portões de Fogo, onde, tipo, tem uma cena que deixa o escudo do cara cair, né? O escudo de um dos soldados da guarda imperial de Leônidas deixa o escudo cair, e geral fica zoando, humilhando o cara mesmo, batendo, espancando e mijando, dizendo que isso era um mijatório, que, tipo, tirando onda mesmo, tá ligado? Era inaceitável que isso acontecesse, gente. Então, tipo assim, realmente o escudo era algo a ser valorizado naquela época. Isso aí é literal toda vez que um humano não entra na calma, mano. A gente trata o cara que nem um mijador. Real. Mas mano, tem que respeitar, tá ligado? É o símbolo, mano. E eu acho da hora aqui que o sentimento de companheirismo e honra com o próximo ali no campo de batalha que os espartanos tinham, tá ligado? Com um dos seus. Tanto que no final lá, o Michael Fassbender tá morrendo, né? Aí ele olha pro Leônidas assim e fala, tipo, meu rei, é uma honra morrer ao seu lado. Aí o Leônidas olha assim pro Michael Fassbender e diz, foi uma honra viver ao seu lado. Uhum. Tipo, eu acho esse sentimento de companheirismo entre eles muito, muito tocante, tá ligado? Tipo, é especial pra mim, sabe? Gente, outra cena muito foda que eu quero ressaltar aqui é a cena da muralha de Pérsia. Cara, o emissário do exército de Chessia, do exército de Pérsia, né, chegando lá, mano, e encontrando, tipo, a muralha, e tem uma fala épica. Ele chega lá, encontra um espartano, e ele começa a querer tirar satisfações, dizer que o espartano não vai intimidar ele com aqueles corpos mortos, que, tipo, o exército, do número dele era bem maior, bem superior ao exército espartano. E aí o espartano fala bem assim, ó: nossos ancestrais construíram essas muralhas, usando a preda milenária do solo da própria Grécia. E com uma pequena ajuda espartana, a escolta persa serviu como argamassa. Mano, que fala foda, Mano, velho. muito Tipo, cheirado. Ele olha assim, tá ligado? Fala todo sério, aí, tipo, dá uma amplitude assim no muro e tá um monte de gente morta, tá ligado? Tipo, embaixo de pedra. E os caras, tipo, largado mesmo lá, velho. Os caras se esforçaram só pra, tipo, mostrar o poder deles, tá ligado? Um monte de gente não, um monte de peça. persas, um monte de peça. Né, gente? Peça, né, gente? Essa não é gente. Mas, mano, é muito foda que ele tirou o cara. Falou que os caras serviam só como cimento ali pra ele, tá ligado? Achei muito foda essa cena, velho. Outra cena também memorável que a gente até tava discutindo na cal que a gente rachou demais. É aquela lá de amanhece, os chicotes estralam, os de trás gritam. Os de trás gritam. Avançar! Os da frente gritam. Recuar! Muito demais, velho. Essa Porque cena é hilária. O Zack Snyder criou um contraste, que eu acho que ele queria um contraste épico, mas ficou engraçado, porque, tipo, ficou contraditório, gente. Então, tipo, tá um cara batendo forte no cara, tá ligado? Ele fala, avançar! Aí corta sentado o cara lá, recuando com medo, tá ligado? É muito escroto, mano, essa cena. Mano, tipo, eu acho que o Snyder, toda vez que ele queria, tipo, passar uma série,
passar uma cena muito épica, assim, tá ligado? Por causa, talvez falta de experiência, ou sei lá, ou querer puxar um pouco das HQs, se pá. E ficava, tipo, hoje em dia a gente vê como cômico, tá ligado? Tipo, a gente não vê com seriedade justamente por isso. Tipo, ele tenta, só que, mano, essa cena, tipo, que nem muitas outras, é muito engraçado, tá ligado? Tipo, o próprio fato das criaturas, tá ligado? Que tipo, ele transforma no filme ser, tipo, muito bizarro, tá ligado? É meio cômico até. A gente rachou pra caralho vendo o filme. Por coisa besta, assim, tá ligado? Que, tipo, nem tem tanta graça, mano. É só visualmente engraçado. É o contraste que ele cria, mano. Cria essa estranheza. E, mano, Mas eu já falei aqui muitas vezes e eu volto a falar. Pode ser engraçado a gente assistir um filme do Zack Snyder e ver todo aquele negócio do slow motion, essa parada cômica, tá ligado? Que a gente sempre zoa e critica nos filmes dele. Mas eu defendo que esse cara sabe filmar o filme dele, tá ligado? Ele sabe filmar muito bem os filmes. Ele consegue passar, tipo, como eu falei, ele deixa de falar sobre a trama e fala mais sobre eventos épicos, tá ligado? Tipo, prioriza as cenas épicas do filme. O que mais tem a cena épica nesse filme, frase de efeito. Mano, mas, bora... Falei. Por falar tipo, em cena épica e esse negócio do Snyder saber filmar, um fun fact aqui, um fato curioso, é que tem... Tipo, na primeira cena de guerra, assim, tá ligado? Onde eles vão batalhar, né? Eu não sei se é a primeira ou se é a próxima, mas, tipo, numa das cenas de batalha, que é muito icônica, que é, tipo, um plano sequência, assim, e ele é amplo, tá ligado? Ele vai, tipo, da esquerda pra direita, tipo, sem muita ênfase em focar nos personagens, sabe? Tipo, durante a batalha, tipo, com um corte e tal, ele começa e acaba, tá ligado? No início da batalha e no final da batalha. E ele é horizontal, no caso, né? Tipo, pega o perfil do... É um plano de sequência? É um plano de sequência. Eu sequência. acho que não é plano de sequência. Eu acho que não é completamente plano de sequência. Não é completamente, mas, tipo, no filme é, tá ligado? Isso que eu tô falando. Pode ser um plano de sequência falso, mas, tipo, eu tô falando assim porque é assim no filme, tá ligado? Aí... parece, né? Sim. E nessa cena... Ele indo pra frente matando os caras justamente. lá, no slow motion. Nessa cena, é muito legal essa parada do Snyder saber filmar essas cenas, porque foi usado 3 câmeras diferentes, com 3 zooms diferentes, tá ligado? Um mais amplo, um mais focado na batalha, assim, tipo, nos golpes, e outro quando ele, por exemplo, acerta, sabe? Ele enfia a espada e tira de dentro de um cara, tá ligado? E é muito bem filmado isso, e tipo, a transição entre os zooms, assim, a gente não percebe, tipo, cortes, tá ligado? Porque justamente as câmeras estavam posicionadas certinho, mas, tipo, estavam com planos mais amplos e passa, tipo, é uma cena icônica, tá ligado? Todo mundo conhece, porque fica, tipo, caralho, que foda, e, tipo, tem slow motion, tá ligado? Não é uma cena, tipo, qualquer, assim, de filme. Essa cena foi, tipo, feita justamente pra ter esse ar de, tipo, de plano de sequência, tá ligado? Tipo, ser uma batalha épica, e eu acho que, tipo, essa é uma das melhores cenas do filme, tá ligado? Papo reto. Sim. Outra cena que também não deixa nada pra... Tipo, não perde em requisito de épica, é, tipo, quando o Leônidas tá enfrentando a guarda real do Chester. Ele fala bem assim, ó: imortais, reprovado no teste de nosso rei, e o homem que chama a si próprio de Deus sente o mais humano do calafrio subir pela... Mano, que frase foda, velho. Porque, tipo, o Chester, ele sentiu medo quando ele viu que sua guarda real se ferrou com os 300, tá ligado? Na cena do filme. Sim. E eu achei muito, muito emblemático essa parte. E mais uma vez, foi apenas com 300 homens, não foi com o exército inteiro no Esparta. Mano, uma das cenas que eu mais gosto desse filme é aquela que virou a capa do filme, tá ligado? Dos espartanos empurrando um pequeno batalhão dos persas lá no penhasco, tá ligado? Eu acho muito da hora essa cena. Mano, tipo, o cara lá no filmado na frente do penhasco, né? O amigo tá lá tentando segurar assim, falando, não avança não, a gente vai cair, tá ligado? Aí os espartanos empurrando, enfiando as lanças nos soldados lá, tá ligado? Nos persas. A parte, mano, em que ele fala sobre a importância, tipo, do Dilius ter voltado pra Esparta é muito foda, tá ligado? Porque, né, tipo, nos livros a gente sabe que não foi assim que aconteceu. O Chester pegou um sobrevivente e tratou ele pra ele poder contar como é que isso aconteceu. Mas essa cena é muito foda, porque ele fala bem assim, ó: centenas partiram, porque ele, como o Lucas explicou, né, ele voltou os exércitos que foram ajudar ele. Ele ficou somente com a sua guarda real que sobrou. Ele fala bem assim: centenas partiram e um punhado ficou, e somente um olhou para trás, que é o Dilius, que ele mandou de volta para avisar o que aconteceu, para espalhar a palavra do Leônidas ali da guerra, tá ligado? Ele fez uma sábia escolha porque ele tinha perdido um dos olhos em guerra e porque
O Dilius, ele tinha uma habilidade em falar, ele tinha habilidade com as palavras. Ele até fala, você tem um dom que quase nenhum espartano tem. Por isso que eu vou te mandar de volta, entendeu? Não é porque você tá inútil, você não tá inútil. Né? Você consegue lutar mesmo sem esse olho. Ele até fala isso. E eu acho isso muito foda. Outra parada foda também do filme, né, mano? É referente à parte que o Leônidas, ele tá se ajoelhando pro Chester. É uma cena épica porque ele vai lá, aí ele vai e fala assim, o elmo pesa. Então o rei tira, né? Aí ele pega o escudo, tipo, o elmo é pesado e atrapalha a sua visão. Aí ele tira. Aí o escudo é pesado, aí ele tira também, tá ligado? Quando ele vai tirar a lança, ele demonstra que, na verdade, ele não tava se ajoelhando, e sim criando, tipo, um último ataque. E aí ele fala, ele tirou o elmo porque na visão, para ampliar a visão dele, porque o alvo dele estava à distância. Ele tirou o escudo para ganhar agilidade. Então, tipo, é um contraste de cena muito foda. Arrepia quando tu escuta isso. E o que vem depois dessa cena, gente? O Leônidas levando um monte de flechado, o exército dele também, tá ligado? Tipo, todo mundo morrendo. E o Leônidas indo lá, né, tipo, do lado dos seus aliados. Fica uma voz falando de fundo assim, ó. Os antigos dizem que espartanos descendem do próprio Hércules. O bravo Leônidas dá a prova de nossa linhagem. É uma frase foda, velho. Porque, tipo, realmente, com o cara lutou não tá no papel, tá ligado? Ele e os 300, a guarda real dele, realmente se destacaram. Não é à toa que o Chestus queria ele vivo, tá ligado? Tipo, no filme, pra aprender as habilidades dele, tipo, combate. Mas e aí, vocês têm alguma ressalva a falar? Mano, só aquela parte que o Leônidas fala, hoje jantaremos no inferno, e ele com um olhar de psicopata, tá ligado? Tipo, mano, tá ligado? É muito boa essa cena, velho. Não é à toa que o mano lá que fez a paródia lá com o áudio do Thiago Ventura usou essa cena, porque é muito bom, o Leônidas com o maior olhão regalado assim, tipo... O sorriso dele, tá ligado? Sim. O papel que esse cara entrega aqui, mano, eu acho que não vai existir nunca Leônidas tão foda como esse cara entregou. Ele deu realmente não algo. Não existe outro Leônidas a não ser o Geralt Butler, tá ligado? Pô, ele tem o Leônidas lá do Assassin's Creed Odyssey, tá ligado? Pra mim não é o Leônidas, tá ligado? Sim. O Leônidas é o Geralt Butler. Ele deu um papel aqui que, meu Deus do céu, velho, é nível Coringa de... Como é que é mesmo? Nível Coringa de... Qual é o nome do cara, Júlio? Heath Ledger. Sim, é esse nível, tá ligado? De atuação. Ele realmente conseguiu criar um olhar de psicopata, mas também, tipo, consegue ter carisma por ele, tá ligado? Um olhar, tipo, de um rei mesmo, tá ligado? De um rei lunático. Eu achei muito foda, velho, essa cena aí, tá ligado? Todas as cenas que dá um close, né? Mano, minha última ressalva é filme muito bom, tá ligado? É 7/10, mas se você gostar muito, tipo, dos efeitos visuais e não ligar tanto assim pra um filme ser um pouco bobo, assim, tá ligado? Porque ele é meio, tipo, ele tá um pouco datado, só que ele ainda é divertido de assistir e ele conta a história, tá ligado? Mesmo sendo completamente verídica, mas é uma história legal de assistir e o filme é muito bom. E, tipo, eu confesso que o filme parece ser muito mais longo do que ele realmente é, tá ligado? E a gente suspeita que é por causa do slow motion do Snyder. Mas fora isso, mano, se tu não se portar com isso, filme 9/10, hein? Pode ir lá assistir com PPRT. Eu não senti, eu senti o oposto. Eu queria mais a explicação do ambiente e recebi mais batalha. Então, tipo, eu fiquei meio... Porra, tá tudo muito rápido, tá ligado? Os cortes que ele dá do dia pra noite é muito rápido. Parece realmente um quadrinho, sei lá, alguma coisa assim. Transita muito rápido, tá ligado? Sim. Tipo, a história dele já andando, passando sobre os destroços que os persas fizeram até chegar onde eles vão defender, é uma passagem rápida até, entendeu? O encontro dele com outro exército chega assim, no estralar de dedos. Então, tipo, eu senti falta do roteiro bem elaborado, mas as cenas de batalha não deixam nada desejável. É porque tu é muito didático, mano. A gente só quer a batalha, o sangue e trepa e morte. Ai. Mas é isso que é, galera. 300. Um filme essencial para quem quer saber mais sobre a doutrina espartana. Um filme ótimo, né? Bastante slow motion. As guerras são épicas, frases memoráveis. Então, tipo assim, é um dos melhores filmes assim que a gente vai assistir, né? Tipo, que a gente assistiu e vai guardar no nosso coração. O Shadcast obviamente aconselha todo mundo a assistir esse filme, dar uma chance para ele. Se você já não tiver feito isso ainda, né? Espero que vocês tenham realmente gostado do episódio de hoje. A gente montou uma listinha, pensa com muito amor, pensando tipo em vocês e tipo para vocês poderem compreender cada vez mais essa doutrina espartana. Mas
É isso, galera. Alguém tem mais alguma coisa pra falar? Eu não. Não, só isso mesmo, né? Obrigado a todos que nos acompanharam até o final. Espero que vocês tenham gostado. Nos acompanhe no Spotify, no YouTube e nos siga nas redes sociais. Instagram, TikTok, que mais? Twitter, né? Tudo @Shadcast. Espero que vocês tenham uma boa noite e muito obrigado.